Olá, fico muito contente de estar aqui podendo dividir os resultados dessa pesquisa, do início dessa pesquisa. O meu artigo se intitula As Origens de uma História da Arte Brasileira, Divisões e Nomenclaturas, e a ideia é fazer um retorno até o século XIX, e a partir da análise de textos de autores pioneiros, né, que na escrita de uma história da arte, elencar, detectar como eles dividiram e nomearam nos seus escritos aquilo que eles obtiveram como material de pesquisa. Então foram elencados 3 autores para esse trabalho, e o contexto do trabalho é o século XIX, né, um contexto bastante fértil para a gente analisar, onde existia pairando no ar a pergunta, né, existe uma arte nacional? Qual é essa arte nacional? Quais são as suas características? Então, a gente vai ter alguns eventos importantes que vão acabar contribuindo para essa convergência de pensamento em torno desse tema. A Academia Imperial de Belas Artes, lá em 1879, vai organizar uma exposição chamada Coleção de Quadros Nacionais, formando a escola brasileira. Então, ela faz quase que uma chamada para que os teóricos, na época, olhem para essa exposição e pensem sobre ela a partir disso. Quais são os elementos que unem, né, essa produção? O que se tira de autóctone desse aglomerado de obras? Então, assim, foram 3 autores selecionados para a escrita do artigo, né, para se fazer essa análise, e eu vou rapidamente apresentar cada um deles, e resultados, não dá para se chamar de resultados ainda, mas um pouco da análise que foi feita e que está de forma mais aprofundada, né, específica na escrita do artigo. O primeiro dos teóricos é o Manuel Araújo Porto Alegre, que não tem um livro escrito sobre história da arte, mas que publica muitos ensaios, muitos textos bastante importantes sobre o assunto na época. E talvez o mais importante deles, o mais conhecido, vamos dizer assim, é o Memória sobre a Antiga Escola de Pintura Fluminense. Nesse texto, o Porto Alegre, ele faz uma pesquisa nas igrejas fluminenses e ele vai elencar 8 pintores. E esses pintores abrangem um período de 150 anos. Então, se vai do século XVII até o século XIX. E uma coisa que chama atenção é que o texto dele é bastante carente de datas, até porque acredito que ele não encontre em suas pesquisas para especificar isso. Então, se tem uma lacuna muito grande, fica muito difícil determinar qual artista influenciou quais foram contemporâneos, porque às vezes as determinações com relação a tempo são muito vagas. Mas uma coisa que chama atenção é ele empregar o termo escola no nome do artigo. Então, ao longo do texto, ele vai falando sobre esses 8 artistas redescobertos por ele, e ele vai os agrupando na tentativa de criar uma narrativa em que ele dê corpo para esse início de uma arte nacional, e ele vai encadeando isso numa perspectiva evolucionista, numa perspectiva positivista, né, no sentido de que ele dignifica a arte do período colonial, no sentido de que essa arte era produzida por escravos, ex-escravos, artistas sem formação, mas ele vai dar todo um corpo, a partir da sua narrativa, para dizer que esse é o grande berço da história da arte nacional e que ele precisa receber, né, o seu lugar. Então, é bem interessante a análise que o Porto Alegre faz, até porque em várias passagens do texto, isso ao longo do artigo eu vou especificando, ele vai deixando claro o desejo dele de atribuir um valor mais científico para essa análise, o que é também, né, não é uma novidade se a gente pensar no contexto do século XIX. O segundo autor é o Luiz Gonzaga Duque Estrada. Lá em 1888 ele vai publicar a Arte Brasileira, e essa publicação ela vai se dividir em alguns capítulos. Causas e conclusão, que respectivamente abre e encerra um livro. Escultura, que é considerado um apêndice, onde ele vai falar sobre alguns escultores, porque, na verdade, a análise do livro ela vai se centrar especificamente
em pintores. Então, a gente vai ter 3 capítulos super importantes aqui: manifestação, movimento e progresso. Só pela nomenclatura a gente consegue perceber essa busca por demonstrar uma evolução, né, na história da arte nacional. Manifestação é um capítulo onde ele vai se amparar muito nos escritos do Porto Alegre. Ele vai abarcar aqui o período, né, um período extenso ali da arte colonial, e ele vai usar como referenciais artistas que o Porto Alegre utilizou, inclusive contando as mesmas histórias que o Porto Alegre contou, só que aprofundando mais, até pelo espaço que ele tem ao longo de um livro. No capítulo Movimento, ele fala sobre a influência estrangeira, e ele mostra muito descontentamento com essa influência, como se esses artistas estrangeiros e a própria implantação da academia no território nacional tivessem interrompido uma tradição que vinha se estabelecendo na arte colonial. E no capítulo Progresso, ele vai trazer contemporâneos a ele, né, vai analisar artistas contemporâneos a ele, e ele vai, em vários momentos, elogiar alguns, né, Pedro Américo, por exemplo, e dizer que esses artistas estão descobrindo um estilo pessoal, se desvencilhando de uma influência acadêmica, e a partir disso se pode pensar na estruturação e no nascimento de um estilo tipicamente, né, regional, autóctone e nacional. Então, é bem interessante perceber como essa nomenclatura dos capítulos do Gonzaga Duque acabam tendo uma influência bem interessante, né, acabam demonstrando de forma muito clara, né, a teoria e a tentativa, né, dele de criar essa narrativa evolucionista, né, de uma história da arte, né, desde o período colonial até os seus contemporâneos. O terceiro artista é o Félix, aliás, desculpa, o terceiro teórico é o Félix Ferreira, que escreve em 85 Belas Artes, Estudos e Apreciações. E uma coisa curiosa é que o Ferreira, ele divide o livro dele em 2 partes bem determinadas. A primeira delas é estudo histórico, onde ele vai colocar uma narrativa que vai da arte egípcia até a arte renascentista, numa perspectiva de análise totalmente universalista, como se fosse necessário compreender o que aconteceu fora para entender o que ele vai narrar posteriormente. Embora ele não faça nenhum elemento de ligação entre os 2 capítulos, eles são bem estanques um com relação ao outro. E a segunda parte são pequenas exposições e a exposição geral de 84. Então, quando ele fala de arte nacional, ele vai pegar um período que vai de 1882 até 1884, são 2 anos, onde ele vai analisar os artistas a partir de exposições. Então, ele se utiliza muito também de uma organização que é quase institucional, né? Porque essas exposições são organizadas por instituições. Então, a gente vai ter uma análise da exposição do Almeida Júnior, do Arsênio da Silva, do Liceu de Artes e Ofícios, mas todas dentro desse curto período de tempo. Então, gente, esses são os 3 teóricos escolhidos que são trabalhados no artigo, e a ideia é perceber esses cruzamentos teóricos que acontecem entre eles, possíveis influências e como essa nomenclatura demonstra um pensamento vigente na época e como numa quase totalidade, assim, existe um pensamento com relação à cultura europeia, né, como sendo facilmente transponível, né, para o que é feito no contexto nacional. Espero que vocês que se tenham gostado da temática, aguardo vocês na sala de discussão para que a gente possa conversar e aprofundar um pouquinho mais. Muito obrigada.